Oi, gente, eu sou a Maria Antônia e você tá no Literatoando. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês quais foram as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. O mês de fevereiro foi um mês até bom de leituras para mim, eu consegui finalizar 5 livros e eu resolvi apresentar para vocês quais são esses livros. Alguns deles já tá certo que vai ter vídeo por aqui e também post lá no Instagram. Inclusive, quem não me acompanha lá, vai lá me seguir e aguardar a resenha de todos esses posts. Mas alguns desses livros ainda não tá certo que vai ter qualquer tipo de resenha. Então, se algum desses que eu apresentar você achar que seria importante trazer mais conteúdo a respeito dele, deixa aqui nos comentários. O primeiro livro lido nesse mês foi o livro Nada Pra Ver Aqui. Ele é do autor Kevin Wilson, que é a fotinha do autor. É um livro que vai contar a história da Lilian. Ela é uma menina, uma mulher, que ela trabalha no supermercado. Ela trabalha muito, ganha pouco. E ela se corresponde com essa colega da época da escola, que é a Madison. E um belo dia, a Madison, que é casada com um homem riquíssimo, mora numa mansão luxuosa, convida a Lilian para passar um tempo por lá, sob o pretexto dela ir cuidar dos enteados da Madison. E aí, quando chega lá, ela descobre que esses meninos, na verdade, são duas crianças, né? Eles pegam fogo. Literalmente, gente. Quando eu vi a sinopse, eu achei que fosse uma metáfora de imediato, mas não, eles realmente pegam fogo. Tá aqui a representação na capa, que não me deixa mentir. E aí, a Lilian não tem nada a perder, né? Porque ela tem sérios problemas com a mãe, ela mora com a mãe, mas elas têm problemas de relacionamento. E ela vai. Esse é um livro muito interessante, um livro que eu gostei muito, porque ele vai falar sobre coisas muito mais complexas. Embora ele tenha uma história simples, que aparentemente é simples, ele traz reflexões que são importantes. E aí eu digo simples assim, sabendo que se trata de uma história meio fantástica, né? Pelo fato de ter essas crianças que pegam fogo, mas ainda assim ele aborda temáticas muito complexas, como por exemplo, a construção de um relacionamento em meio a traumas profundos. Tanto a Lilian quanto essas crianças passaram por situações traumáticas que vão sendo destrinchadas no decorrer dessa leitura, e foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Foi um 4 estrelas, só por uma coisinha, mas eu gostei bastante, me fez refletir sobre muitas coisas. Inclusive, se você quiser vídeo sobre ele, me fala, deixa aqui nos comentários. Eu não sei se já saiu ou vai sair, mas tem um post para sair sobre ele em breve. No Instagram é certeza. O segundo livro que eu li em fevereiro, na verdade eu comecei ele em janeiro, se eu não me engano foi em janeiro, demorei bastante para finalizar. Foi o livro Sou uma Tola por Te Querer, da autora Camila Souza Vilada. Provavelmente vai ser a única vez que eu vou falar sobre ele aqui no YouTube. No Instagram não vai ter post, isso já é certo. Mas é o seguinte, foi um livro que eu não gostei. Foi um livro que eu dei poucas estrelas. Não lembro quantas estrelas que eu dei, mas eu não gostei muito da leitura. E eu não quero estar postando em vários lugares que eu não gostei desse livro, porque eu li o primeiro livro da autora, que é O Parque das Irmãs Magníficas, e é um livro incrível. Eu não queria que as pessoas ficassem com bode pela minha impressão desse livro aqui. Mas, como aqui é um livro de leituras de fevereiro que eu quero trazer minhas impressões principais, eu vou falar um pouco sobre ele e vou dizer também quais foram as principais percepções que eu tive a respeito da leitura. Primeiro que é um livro de contos, ele traz alguns contos da autora aqui, e tem contos que eu gostei bastante e outros que eu não gostei tanto assim. Para quem não sabe, a Camila é uma mulher trans argentina, e ela, nas suas histórias, traz um pouco dessa vivência, né? Das vivências dela enquanto uma mulher trans, e também é argentina. Tem um pouco da cultura em que ela está inserida, que ela nasceu dentro das histórias. Esse é um aspecto interessante, positivo. Tiveram alguns contos, inclusive o que abre esse livro, que eu gostei bastante. O primeiro é o A Brigada Defunta Correia, que é um conto que eu gostei muito. Mas tem outros contos aqui que eu não gostei nem um pouco. Eu já comentei em um vídeo aqui que eu não gosto muito quando o livro viaja demais, assim, a ponto de parecer uma viagem muito grande, entendeu? E alguns contos dela, ela traz isso. Uma coisa que me deixou meio assim
é que, além de eu ter achado alguns contos bem chatos e enfadonhos, não deram certo pra mim, né? Pode ser que outras pessoas gostem, mas pra mim não funcionaram. Tem um conto específico que tem a Billie Holiday como uma das personagens e que tem muita hipersexualização de homens negros. Assim, eu entendo que pode ser que, dentro de um contexto específico, essa hipersexualização aconteça bastante e esteja sendo retratada no conto. Mas esses aspectos de hipersexualização na narrativa o tempo todo não fazem diferença nenhuma para o conto, eles não produzem nenhum impacto, não é discutido e nem problematizada essa questão dentro do conto. Então eu senti que, se isso foi uma retratação, né, da realidade, da hipersexualização de homens negros que de fato acontece, ficou fora de contexto, porque não faz diferença dentro da história. E aí ficou trechos racistas por trechos racistas e que me deixou incomodada. Enfim, eu sei que não é responsabilidade do autor estar explicando sua obra durante a leitura, mas também faz com que eu me distancie da leitura e também não goste quando esse tipo de coisa acontece, quando trechos racistas são colocados dentro da obra sem que isso faça diferença no contexto dela. Enfim, é uma pena porque eu esperava muito desse livro. Eu sou apaixonada, como eu falei, no livro Parque das Irmãs Magníficas. E uma pena não ter gostado desse aqui. Um outro livro que eu li no mês de fevereiro, esse livro é bem famosinho. Eu recebi ele da editora Rocco. E no meu aniversário, que foi 11 de fevereiro, eu fui assistir o filme O Pior Vizinho do Mundo no cinema. Então, quando esse livro aqui, Um Homem Chamado Ove, livro que inspirou o filme O Pior Vizinho do Mundo, quando eu recebi, eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito ler esse livro, mesmo antes de ter visto o filme. E depois que eu assisti o filme, eu fiquei mais feliz ainda de ter esse livro para ler. Mas aí uma rápida apresentação para quem não conhece esse livro. Ele vai contar a história do Ove, que no filme é Otto. E o Ove, ele é um homem de 59 anos que perdeu a esposa há pouco tempo. E aí, a partir dessa perda, ele começa a ter ideações suicidas. Ele começa a planejar mesmo a própria morte, e a gente vai acompanhar a história dele a partir do dia em que chegam vizinhos ali próximo à casa em que ele mora, que muda totalmente o contexto de vida dele, tudo que ele estava pensando e planejando há um certo tempo. É uma leitura boa, eu gostei muito desse livro, inclusive em alguns momentos eu achei que o livro foi melhor que o filme. Eu fiz um post também e vai sair o vídeo aqui no canal falando melhor sobre o que eu achei dessa leitura, mas foi uma leitura que eu gostei. Foi um livro 4 estrelas para mim. Algumas coisas eu não gostei tanto assim, e aí no vídeo vocês vão saber o quê. Mas foi um livro bom, eu gostei bastante. Ele não é tão longo, então eu li bem rapidinho e é isso. Uma leitura que eu recomendo porque é legal. Como eu falei, ele começa a planejar a própria morte. Então, esse livro tem gatilhos relacionados à morte, suicídio, enfim. Se você acredita que qualquer um desses temas é um gatilho para você, melhor se distanciar desse livro ou ler quando você estiver muito bem. Outro livro que eu li no mês de fevereiro foi o livro Tudo é Rio, só que como eu li no Kindle, eu não tô com ele aqui. Foi um livro que foi indicado lá no Instagram, inclusive eu faço esse quadro mensal, né? Iniciei há pouco tempo, iniciei inclusive com o Tudo é Rio, em que eu peço indicações de leitura e dentre os livros que são indicados a mim, eu escolho um e leio. O livro Tudo é Rio foi a primeira escolha. Eu não gostei tanto assim do livro, já falei bastante sobre ele. E se você tem interesse em saber por que eu não gostei desse livro, dá uma olhada no último vídeo aqui do canal que você vai encontrar. E por último, o outro livro que eu terminei no mês de fevereiro foi o livro O Beijo do Rio. O Beijo do Rio, escrito por Volpe, é um livro que vai contar a história do Daniel. Daniel é um rapaz, né, já é um homem, que ele mora na grande cidade atualmente, quando começa essa história, e ele retorna à cidadezinha do interior dele para investigar a morte de um homem que foi seu amigo de infância, o Romeu. E aí essa morte aconteceu de um jeito muito esquisito, de uma forma que parece suicídio, e ele volta justamente para investigar o que foi que aconteceu. O personagem principal, Daniel, ele é um homem gay.
E isso perpassa toda a história, né? Os estigmas sociais acerca do que é ser um homem gay. Também tem a ver com a morte do Romeu, a questão dele ter contracenado um beijo entre dois homens no teatro. Então, o livro já inicia dessa maneira, é um livro de investigação e foi a leitura do projeto Enegrecendo Leituras, que é o meu projeto de leitura coletiva. Se você ainda não conhece, eu recomendo que vá lá no meu Instagram para poder dar uma olhadinha nos posts que eu falo sobre o projeto. É um projeto gratuito em que a gente faz algumas reuniões para conversar a respeito de livros escritos por autores e autoras negros e negras. Esse aqui é o livro escrito pelo Volpe, que é um autor brasileiro. Vai sair um post lá no Instagram falando sobre esse livro, mas se você quiser que eu faça um vídeo detalhando melhor sobre o que esse livro fala, me avisa nos comentários. Então, como eu ia falando, esse é um livro de investigação muito interessante, porque eu acho que ele extrapola a coisa que comumente a gente vê em livros de investigação, porque ele vai discutir masculinidades, a forma como os homens são criados e como eles acabam perpetuando silêncios. Também é um livro que vai falar sobre poder e sobre como pessoas que têm poder acabam sendo encobertos por toda a sociedade, né? Todo o entorno. Então, mesmo que essas pessoas não estejam diretamente fazendo algo, elas também são parte daquilo que está ocorrendo. Isso acontece porque aqui a gente acompanha esse bairro, um bairro pequeno em que as pessoas se conhecem e que tem uma seita fantasiada de religião ali, que essas pessoas da cidade participam, inclusive os familiares do próprio Daniel. E tudo isso está envolvido com a morte do Romeu, porque o Romeu era filho do apóstolo, que é como se fosse o pastor, o padre, né? Essa figura primeira representante dessa religião. O livro vai abordar vários assuntos, ele tem muitas referências de fora do livro, né? A gente lembra de histórias como a do João de Deus, quando tá lendo, lembra de histórias como Bom Dia Verônica. Inclusive, esse é um livro que poderia muito bem ser adaptado para o audiovisual, poderia ser uma série tranquilamente. Eu acho que o desenrolar da história é muito visual, o autor não enche linguiça quando vai falar sobre as coisas que estão acontecendo. É um livro também muito interessante porque ele vai trazer os conflitos internos do personagem principal que estão entrelaçados com a história daquela cidade. Então não é uma mera investigação. O Daniel, que é o que faz às vezes de investigador, embora ele seja jornalista, está totalmente envolvido nessa história. E isso é interessante porque a gente vai vendo os impasses, como que ele está enxergando aquelas situações, sabendo de coisas que acontecem ali, porque ele viveu, porque ele nasceu naquela região, naquele local. Então acho que isso agrega muito valor à história. Enfim, é um livro muito legal. E uma coisa que eu acho interessante, pelo fato dele ser um livro de mistério, é que o Volpe, ele vai na narrativa entregando algumas peças de um grande quebra-cabeça e a gente vai reunindo essas peças. Então, quando chega lá no final, né, próximo ao final, a gente consegue imaginar o que é que aconteceu. Pode ser que chegue à conclusão ou não. Quando estava próximo, eu consegui decifrar um pouco do que tinha acontecido. Mas eu acho super interessante quando o autor faz isso, né? Ele nos dá munição para ir desenhando suposições, inclusive a suposição que é o que a gente imagina e que de fato é no fim da história. Não é um livro previsível, de certeza que era aquilo, mas é um livro que vai nos dando as peças para montar esse quebra-cabeça, o que eu acho muito legal no livro de investigação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras de fevereiro. Foram esses livros aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários também o que é que vocês gostariam que eu lesse, que se possível eu possa incorporar nas minhas próximas leituras para os próximos meses. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, o comentário. Muito obrigada e até a próxima.